Quando eu preciso ter atenção no entorno, eu continuo tendo atenção plena, continuo meditando, isso não impede a meditação, e aí eu vou fazer meditação em movimento. Seja bem-vindo ao método Lucinski. Esse método visa melhorar o processo de tomada de decisões. Irei falar sobre questões relevantes para que todos possam melhorar a qualidade de suas decisões. Eu sou o Alexander Lucinski, criador do método Lucinski. E hoje o tema que eu vou explorar é meditação. Para quê? Vocês devem estranhar um pouco quando eu coloco o tema dessa forma, até um pouco debochada. Meditação para quê? Porque eu quero chamar a atenção para alguns aspectos. Longe de mim que eu esteja falando que meditação não é bom. Ao contrário, meditação é muito bom. Meditação pode ajudar muito. Meditação pode ser relevante para várias coisas. Mas tem várias formas de enxergar e isso que eu quero mostrar para vocês. Muita gente fala, por que eu devo meditar? Isso é uma questão muito individual. Cada um, por algum motivo, pode meditar ou não meditar. É sempre uma escolha. Tem gente que não gosta, não quer meditar. Como eu tenho falado nos processos de tomada de decisão, e eu falo sobre as variáveis internas, e depois eu falo sobre as variáveis externas, que a gente usa como referência para a tomada de decisão, uma técnica como essa de meditação pode ser muito relevante. Mas para que isso seja verdade, a gente tem que alinhar algumas coisas. Quando a gente se propõe, quando você se propôs a fazer uma meditação, eu pergunto, para quê? Qual foi o propósito de você ir e tentar e fazer uma meditação? Muita gente fala assim, eu quero conhecer a técnica. E aí a gente vai pegando e vai buscando uma posição tranquila, confortável, busca um relaxamento e aí procura fazer uma meditação. E aí começa a questão que eu quero explorar. Primeiro, a palavra meditação. Eu falo muito que a gente tem que alinhar o nosso glossário. O que quer dizer isso? Que o significado que a gente dá a cada palavra que a gente usa tem que ser o mesmo, comum. Quando eu falo meditação, o que isso significa para você? Quando eu falo meditação, o que significa o que eu quero dizer para você quando eu falo meditação? O significado que está em mim é o mesmo que está em você? Nós dois estamos enxergando da mesma forma? Pois é, meditação é um desses termos que significa tanta coisa diferente, mas tanta coisa diferente, que só falar meditação gera, na verdade, uma imensa confusão. Meditação tem muitas técnicas que são chamadas de meditação. Vou acrescentar a meditação energética, meditação não sei o que, meditação da atenção plena, mindfulness e assim por diante. Ok, nós estamos subdividindo as técnicas, mas todas têm a palavra em comum, meditação. O que significa isso? Então eu queria explorar alguns aspectos. Eu vou primeiro alinhar com vocês alguns entendimentos. Como exemplo, eu vou começar usando uma técnica muito difundida no Ocidente, muito vista na literatura em inglês, como mindfulness, ou traduzindo, meditação para atenção plena, ou meditação de atenção plena, onde eles acrescentam o termo atenção plena.
Essa meditação, na verdade, ela foi adaptada de técnicas muito mais sofisticadas e abrangentes que eram praticadas principalmente por muitos monges, muitas pessoas envolvidas numa prática espiritual mais ampla. Ok. Eu simplifiquei para poder ser mais objetivo. Então, a meditação de atenção plena, o mindfulness, acabou se popularizando bastante e tem softwares que fazem acompanhamento, tem cursos, tem material até que chega relacionado à meditação, meditação de atenção plena, mindfulness e outras coisas. E aí vamos prestar atenção para alguns aspectos. Quando eu quero falar em atenção plena, eu estou falando de você dirigir a sua atenção para vários aspectos do seu interior. Ou seja, eu estou fazendo um ato de vontade onde eu estou dirigindo a minha atenção para aquilo que eu quero observar. Então, eu vou lá e fico observando se o meu corpo está confortável na cadeira onde eu estou. Fico observando se eu estou confortável com a temperatura do ambiente. Fico observando como estão os sons e os ruídos ao meu redor. Posso ficar observando como está a minha respiração. Lenta, curta, profunda, longa, agitada. Posso observar como está o batimento do meu coração. Posso observar se eu estou ansioso, se eu estou tenso, se eu estou tranquilo. Posso observar como está a minha mente, agitada, muitos pensamentos. Não para, está a milhão, está tranquilo. Consigo observar a minha mente sem entrar em processos de julgamento, sem entrar em movimentos de questionamento ou de negação de um processo de pensar. Eu estou falando só de atenção plena. Eu estou falando de ter atenção, de focar a atenção. E aí a gente começa com vários outros desafios. Porque quando eu vou no conceito de atenção plena, eu não preciso me restringir a apenas as variáveis internas. Eu estou tendo uma atenção plena. E aí eu quero trocar algumas palavras. Atenção plena é quando você, no meu entender, é quando você coloca todos os seus sensores, toda a tua atenção, todo o seu interesse em algo específico. Então eu vou focar e ao mesmo tempo eu vou observar vários aspectos. Então aí eu começo a desfocar. Então eu vou falar, tá bom, vamos praticar meditação de atenção plena em outros contextos. Eu falo com muita gente, e aí as pessoas falam, mas eu não consigo fazer meditação. Eu não consigo ficar parado lá 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas. Ai, quem te disse que meditação só pode fazer parado? Existem várias técnicas de meditação em movimento. Se a gente entende o que significa meditação, a gente pode ver que estar parado ou em movimento é uma opção. Quando a gente fala em mindfulness, tem até uma questão interessante. Eu vi um estudo de uma pesquisadora inglesa, especialista em neurociência, que se dedicou a observar e avaliar resultados da meditação de atenção plena em movimento. E, curiosamente, nos estudos dela, ela chega à conclusão que os resultados em movimento são superiores
do que as técnicas paradas. Eu, particularmente, sou uma das pessoas que não gosta muito da meditação parada. O ocidental, de uma forma geral, é muito mais agitado. O oriental aprende e tem uma cultura de ter mais tranquilidade, mais serenidade, mais alinhado com o conceito de uma meditação parada. Então, eu procurei as abordagens de meditação em movimento. E a gente vai observando que a gente pode meditar caminhando. Alguns dos aspectos da meditação em movimento vão um pouquinho mais longe. Por que não caminhando junto com o meu cão quando eu levo para passear? Eu vou me inverter a frase. Eu vou meditar e o meu cão vai caminhar comigo. Eu vou meditar em movimento, caminhando na rua, no parque, em algum lugar, fazendo uma meditação e levo o meu cão a passear. Ok, nós estamos numa abordagem onde a gente começa a entender que meditação parada é apenas uma técnica. Eu prefiro muito mais a em movimento, então muitas vezes eu provoco meus alunos a experimentem meditação em movimento. Agora vamos ampliar o conceito de atenção plena. Espera aí, se eu estou fazendo uma meditação caminhando, alguns aspectos da minha atenção têm que estar relacionados com o meu caminhar. Eu tenho que perceber que ao caminhar, a sensação do meu pé pisando no chão, a sensação em relação ao caminho que eu estou fazendo, se eu estou num parque, se eu estou ao lado de uma rodovia, avenida, se eu estou num ambiente fechado, numa trilha, eu preciso perceber se tem outras pessoas envolvidas no meu trajeto, para que eu não as atropele e elas não me atropelem. Eu preciso perceber se eu estou fazendo isso dentro de um ambiente mais tranquilo, onde eu posso não correr risco nenhum, ou se eu preciso ter uma atenção no entorno em relação às outras pessoas. Quando eu preciso ter atenção no entorno, eu continuo tendo atenção plena, continuo meditando, isso não impede a meditação, e aí eu vou fazer meditação em movimento. Um ato muito simples, caminhando, diferente de uma meditação parada. Ah, mas tudo que eu faço na meditação parada eu posso fazer em movimento? Sim. Observe o seu corpo, a sua respiração, o seu coração, seu sentimento, ansiedade. E assim por diante. Observe o seu ambiente externo. Ah, eu posso estar meditando, tendo atenção plena e interagir com uma pessoa. Posso ter atenção plena quando estou conversando com alguém e procuro perceber o outro. Perceber o que ela está me dizendo, não só com as palavras. Muitas vezes a nossa mente é tão agitada que a gente não ouve o outro. O que você disse mesmo? Não estou prestando atenção no que você fala. Não, meditação de atenção plena na conversa com o outro faz com que você tenha que ter atenção no que a pessoa fala, no que a pessoa expressa, na forma como ela expressa, e assim perceber o outro na sua amplitude. Qual é a amplitude que você consegue perceber? Eu consigo perceber as variações de cor no rosto. A pessoa ficou vermelha em função do que comentou. A pessoa está tranquila, a pessoa está tensa, é uma pessoa agitada. A pessoa está tendo um pensamento lúcido. A pessoa está querendo te convencer de alguma coisa.
a pessoa também quer te entender, quer te ouvir. Qual a postura da pessoa, a leitura corporal, isso tudo faz parte da atenção plena, senão não seria plena. Eu posso perceber que sentimento aquela pessoa está me transmitindo. É um sentimento de raiva, de ódio, de amor, de serenidade. Eu posso perceber, gente, qual a intenção dela. Ela está querendo me enganar, ela está querendo me ajudar, ela está querendo me orientar, ela está querendo me ouvir apenas. Eu posso perceber que energia ela está me passando. Uma energia que me faz bem, uma energia que me faz mal, me deixa irritado. Ela pode estar num momento difícil da vida e ter uma máscara de estar sorrindo para você, mas dentro dela sofrendo. Se você está fazendo uma meditação de atenção plena, você tem que buscar o que está por trás da máscara. Ela está sorrindo, bonitinho, mas ela está sofrendo, ela está tendo problemas, ela está tendo dificuldades. Ah, mas eu já não estou falando mais de meditação. Quando a gente vai para a meditação, as técnicas de meditação, elas dão uma abrangência muito grande. E por isso que eu falo que a palavra meditação significa muita coisa diferente para cada um. Não sei qual é a sua referência, mas a minha referência é bastante ampla, porque eu pratiquei várias dessas técnicas, escolhi algumas que eu me sinto melhor. Sim, eu uso a abordagem de atenção plena, mas não só. Eu vou no caminho de ser plena em movimento e eu extrapolo esse movimento para muitas situações onde não parece que eu estou meditando. Quando a gente vai se aprimorando na técnica, a gente consegue usá-la em vários momentos, em várias situações, de uma forma extremamente rápida e prática. Quando eu vejo a grande abordagem, a massificação do mindfulness, ou da meditação de atenção plena, eu vejo vantagens e desvantagens. Eu vejo muitas vantagens, a questão de muita gente buscar aprender um pouco mais sobre a meditação e tentar fazer algumas coisas nesse sentido. Mas as desvantagens é que quando a gente não compreende, a gente acha que meditação é uma coisa e não é, e aí a gente não consegue os benefícios que essa meditação poderia nos dar. Então, quando eu coloquei a provocação no início, meditação para quê? É importante a gente analisar sobre isso. Eu estou fazendo meditação para buscar um relaxamento, para acalmar a minha mente, para diminuir a minha ansiedade, para poder ter mais tranquilidade, para poder buscar uma cura de algum mal, de ansiedade, de depressão, de não sei o quê. Ok. As abordagens paradas, buscando esse caminho, são muito boas. Podem gerar muitos resultados. Mas eu posso ter um desafio mais amplo. Eu quero usar como uma das ferramentas possíveis as técnicas de meditação para tomar melhores decisões. Opa! Você está dizendo uma. Como meditação, já nós estamos falando de um grupo grande de técnicas. Bom, mas além disso, não estou falando só de meditação, nós podemos fazer outras coisas, outras técnicas, outras abordagens para melhorar nossa qualidade de decisão. E aí eu começo a me debater com outra questão. Meditação. Muita gente enxerga que você se torna um meditador melhor, e tem até aplicativo para isso, que você vai lá e você fica registrando quanto tempo você está meditando. Ah, eu meditei 5 minutos. Meu próximo desafio é meditar 10 minutos. Ah, eu meditei 1 hora. Meu próximo desafio é meditar 1h30. Ah, eu estou meditando 2 horas.
como se tempo fosse a melhor medida para o progresso da meditação. Como se a meditação, medida pelo tempo, mostra um resultado melhor, mostra que efetivamente eu estou meditando e melhorando o resultado da técnica que eu estou usando. Infelizmente, isso não é verdade. A meditação, como várias outras coisas, tem duas componentes. Tem a forma e o conteúdo. Eu posso ficar 1 hora meditando com uma qualidade de meditação horrível. Muito ruim, muito pouco, insuficiente. É como eu provoco alguns dos alunos falando: você não está meditando, você quando muito está conseguindo fazer um relaxamento. E às vezes nem é muito bom, ou seja, fazer um relaxamento profundo, ok, você está no caminho, mas você está meditando? É para questionar mesmo, é para a pessoa pensar, para a pessoa entender a meditação de uma forma mais ampla. Então, quando a gente vai nessa superficialidade, olhando a forma, você está sentado num ambiente tranquilo, numa posição de lótus, e trazendo um semblante apagado, sereno ou apagado. Não tem tanta diferença, para quem não sabe. E aí a pessoa fica naquele movimento, ela está meditando. O resultado às vezes é pífio, não vale a pena. Eu posso fazer uma meditação de 5, 10 minutos e ter um resultado fantástico? Sim, porque eu posso ir muito fundo na técnica, fazer uma prática avançada, onde eu consigo em poucos minutos um resultado significativo de uma abordagem dessas. Então precisamos refletir sobre isso, porque às vezes a gente bota muita energia naquilo que não vai trazer quase nenhum resultado. Pegar uma pessoa muito agitada, botar muita energia para que ela possa ficar tranquila e serena, pode não trazer muitos resultados, pode trazer irritação, pode trazer dificuldade. E a meditação poderia ser feita dentro de uma outra abordagem que seria mais adequada. Ok. Então, podemos fazer meditação em movimento. Tem várias abordagens. Ao longo da minha vida, eu fui testando algumas. Eu gosto de uma abordagem que vem da prática, de uma prática oriental, de Extremo Oriente, que é o Tai Chi, Tai Chi Chuan. Aí é outra questão. Tai Chi Chuan significa coisas diferentes para as pessoas. Para algumas pessoas é uma prática de arte marcial, que busca defesa, autodefesa. Para outros, Tai Chi Chuan é uma prática de saúde, de melhorar a sua saúde. Para mim, Tai Chi Chuan também é uma técnica de meditação e movimento. Todos estão certos e estão errados, porque o Tai Chi Chuan, no exemplo que eu estou citando, pode ser visto como uma técnica de arte marcial, sim, no seu limite, como uma técnica não violenta de defesa dentro de uma abordagem de arte marcial. Okay. Pode ter movimentos um pouco mais intensos e mais contundentes, sim, mas eu posso, nesses movimentos que eu posso estar enxergando, que movimentos de ataque e defesa eu estou fazendo e qual a energia que eu estou mobilizando para poder ter força e resistência para esses movimentos, tanto no ataque como na defesa. E eu posso estar visualizando qual é o movimento do outro para escolher o movimento que eu vou fazer em composição com aquele que me traz uma defesa e um ataque. Tudo isso é verdade. Mas eu posso usar toda essa abordagem para os órgãos internos, para os meus sistemas internos e buscar a saúde.
enxergar essa movimentação pelo corpo todo, distribuindo a energia pelos meridianos do corpo, reequilibrando energeticamente o corpo, conectando o corpo com a terra, conectando o corpo com o céu, conectando e harmonizando o seu corpo no seu fluxo de energia. Sim, eu posso fazer isso. Ah, mas eu posso trabalhar esta energia junto com uma abordagem de atenção plena. O que eu percebo a cada movimento? Eu percebo na energia que circula quando eu faço algum movimento. E aí eu me deparo com alguns praticantes, e eu já tive algumas frustrações, onde existe a forma e o conteúdo. Então você escolhe um instrutor que está muito preocupado com o movimento, como você faz, em que posição você põe a mão, não é assim, é assado e assim por diante, o pé mais para dentro, mais para fora, não sei o quê. E aí eu vejo que aí é a abordagem da meditação pela forma. E eu, para provocar, falo, isso apenas é uma coreografia. É como se você estivesse me ensinando uma dança, alguma coisa parecida. Você tem que pôr o pé para cá, pé para lá, mão para cá, gingado assim, patatá, isso é coreografia. Como você faz no balé, como você faz no teatro e assim por diante. Infelizmente, para algumas pessoas, o Tai Chi Chuan é só isso. Pouquíssimo resultado. Quando você vai no conteúdo, você tem que juntar alguns aspectos. Eu estou fazendo com que propósito? Estou fazendo com o propósito de arte marcial. Você está vendo como a energia do seu corpo funciona para ataque e defesa. Estou acumulando energia, estou descarregando energia, estou me aterrando para ter firmeza no piso, para que ninguém me derrube. Estou fazendo movimentos que está irradiando energia para o outro, onde eu posso estar fazendo movimentos que prejudiquem o outro dentro de um movimento violento. É uma coisa. Estou focando essa energia dentro de uma postura egoísta, onde eu quero ser o bom na arte marcial e eu quero atacar e ganhar a luta. Okay. Eu posso estar tendo um objetivo diferente. Estou trabalhando essa energia para a harmonização e meu bem-estar. Quando eu vou na atenção dos movimentos, quando você minimamente faz a arte percebendo a energia, e aí nós vamos para as descrições, o Yin e o Yang, a energia Qi ou Chi, como alguns falam, perceber o seu movimento, perceber o acúmulo, perceber o seu efeito sobre o corpo, eu posso amplificar essa prática no sentido de trabalhar a movimentação com energia. E aí eu vou para uma abordagem de meditação, onde eu conscientemente trabalho o movimento da energia. Alguns podem ter ouvido práticas de meditação taoísta, lá do taoísmo, milhares de anos atrás, na China. Opa, nós já estamos falando de outra técnica. Nós estamos falando de coisas que se misturam, porque nessas meditações você tem que ter atenção plena sim. Nessas meditações você pode ter movimento e não movimento. Nessas meditações você precisa perceber, além dos seus sentidos básicos, a energia que circula, o seu Yin, o seu Yang, que são expressões do seu Qi, do Qi que está em todas as coisas, dentro de uma visão muito mais ampla. E aqui eu quero fazer um link com uma outra live que eu falei sobre energia e a visão, partindo de uma visão quântica, ou seja, partindo da física quântica, começando a enxergar a visão que os quânticos modernos, quando eu digo quânticos modernos, são pessoas que a partir dessas abordagens da ciência foram levando esses conceitos
para uma prática mais ampla e uma prática de entender que o universo todo é energia, que todos nós somos energia, que tudo é energia. Quando nós estamos falando de matéria, nós estamos falando de energia densificada. Que nós estamos falando de que, se tudo é energia, a minha relação com o mundo é uma troca de energia. Eu sou energia, meu pensamento é energia, meu sentimento é energia, e assim por diante. Quando eu junto essa ponta do extremo ocidente e o moderno da técnica dos quânticos com o extremo oriente da visão do taoísmo, do Qi, do Qi, do Yin, do Yang e essas coisas, tudo isso faz sentido. São coisas muito semelhantes, faladas em tempos diferentes, em idiomas diferentes, de formas diferentes. Quando a gente se aprofunda, a gente vê que entende o conceito, a gente vê que as diferenças não são tão grandes. O que muda é a forma de falar, é os termos a usar. Aí, abrindo um parênteses, tem pessoas especializadas em mudar os termos para coisas conhecidas só para dizer que inventou uma coisa nova. Eu prefiro seguir outro caminho, mostrar as várias coisas que já foram ensinadas em vários lugares, em vários tempos, e trazer tudo isso junto para que a gente possa ter essa compreensão mais profunda e, ao mesmo tempo, mais ampla, na medida que isso é expresso de diversas formas, em diversas situações. Estou navegando pelo conceito de meditação e estou navegando pelo objetivo de usá-la para melhorar as minhas decisões. Então, se eu tenho este propósito de fazer uma prática de meditação para melhorar as minhas decisões, eu preciso atentar para mais coisas. Quais decisões? Se a neurociência me fala que eu, no mínimo, faço 30 mil decisões por dia, são essas decisões que eu vou trabalhar na minha meditação? E a gente aí vai perceber que a gente, quando põe atenção sobre nós mesmos, a gente vai percebendo a relatividade dessas diversas questões. O que é mais importante eu decidir agora? Se eu começo a prestar atenção em mim mesmo e percebo que eu estou doente, muito doente, eu vou ter que pôr foco e prioridade nas decisões relacionadas a essa doença. E aí eu posso ter visões diferentes, ver a doença da forma do Ocidente ou ver a doença como a forma do Oriente, onde significa uma falta de equilíbrio, de harmonia. Mas, de um jeito ou de outro, estou falando da mesma questão. Eu não estou bem, eu não estou com a saúde plena. O que eu vou fazer? Em função das suas percepções, trazendo isso para o seu entendimento, que suas percepções te trazem, percebi tal coisa, isso significa para mim tal outra coisa, e daí eu vou tomar uma decisão em relação a isso. Eu estou fazendo um processo de tomada de decisão, onde eu estou usando as técnicas de meditação com o objetivo de identificar profundamente o que está acontecendo e o que é importante para mim naquele momento. Ah, não, eu estou entrando em meditação e eu estou muito ansioso porque eu preciso pagar minhas contas. O gerente de banco está atrás de mim, nós estamos aqui em plena pandemia, não estou conseguindo ganhar dinheiro, alguns estão desempregados, eu estou quase, e aí eu estou tenso, ansioso. Opa, é outro objetivo. Mas a técnica é a mesma. O que eu faço? Ah, mas quando eu vou nessa abordagem, e o Alex já falou em outras posições, que eu posso ir como olhando o problema, e aí indo para reações de fugir ou atacar. Ou eu posso ir como desafio, buscando soluções, indo para um estado de relaxamento onde eu possa ser mais criativo e identificar soluções totalmente diferentes
das que eu imaginaria ou das que eu tomei algum dia para resolver essa questão agora. Sabe? Quando a gente empreende, a gente fala muito de oportunidades e saber aproveitá-las. Quando a gente percebe uma oportunidade? As pessoas às vezes percebem a oportunidade depois que ela foi embora. Ou percebem a oportunidade quando os outros fazem uso dessa oportunidade e você ficou para trás. Ah, por que eu não pensei nisso? Por que eu não vi aquilo? Por que não sei o quê? Pois é, todos nós estamos compartilhando o mesmo planeta. Às vezes até o mesmo metro quadrado. Quando vivemos em casa, numa família, e vemos muitas coisas de forma diferente. Mais do que isso, nos vemos um ao outro numa superficialidade, porque a gente está muito acostumado a prestar atenção na superficialidade das coisas, inclusive na superficialidade de nós mesmos. Bom, mas se eu já não presto muita atenção no outro, muitas vezes eu não presto muita atenção em mim mesmo. Quando eu começo a falar de meditação, presto atenção no seu corpo, pessoas falam, mas eu não sinto o meu corpo, eu não percebo o meu corpo. Elas estão tão bloqueadas em relação aos seus sensores que não percebem os sinais que o seu corpo dá. E aí muitas vezes eu faço uma provocação. Tá bom, algumas pessoas acham que é ser egoísta pensar só em você. Ah não, vamos ser altruístas e pensar nos outros. Então eu brinco, coloque os outros, todos assim ao teu redor, e coloque um espelho na tua frente. E ele fala, você, porque a gente é especialista em dar sugestões e orientações para os outros. Aí quando chegar no cara do espelho, você fala, agora vamos fazer a mesma coisa. O cara do espelho não pode ser tratado diferente dos outros. O que eu proponho para os outros, por que eu não proponho para o cara do espelho? Por que eu não faço a mesma coisa, uso os mesmos critérios para perceber, uso os mesmos critérios para decidir, julgar, etc, etc, etc. É uma abordagem interessante, porque te leva a se olhar de forma diferente. Eu fiz um monte de provocações aqui agora. Eu mostrei que a abrangência da palavra meditação é extremamente maior. Eu mostrei que meditação não é uma única técnica parada e de silenciar sua mente, observar sua mente, porque eu mostrei que meditação não precisa ter horas de prática diária. Qualidade é diferente de quantidade. E só para finalizar, eu vou compartilhar com vocês uma provocação que eu fiz com um grupo de alunos que a gente decidiu passar um fim de semana, mais um feriado prolongado, juntos numa casa à beira da praia. E de novo, aí você tem vários momentos. Você tem um momento de curtir a natureza. Lógico, os alunos queriam alguns momentos para que a gente falasse, compartilhasse algum ensinamento e algumas coisas. E aí eu fiz um desafio, porque a gente fez um almoço muito bom, muito gostoso, e conversando ao longo do almoço, e aí cheio de louça, panela, prato, talheres, tudo sujo. E aí a gente começou a falar em meditação. E eu falava sobre algumas técnicas onde meditação te leva a um certo estado de espírito. Vou explicar isso mais em outros contextos. E aí meu desafio foi, vamos fazer uma meditação? Todos. Sim, todo mundo ficou animado. Então, vamos fazer uma meditação lavrando pratos, talheres e panelas? Aí todo, como? Sim. Eu posso fazer uma meditação lavando pratos?
Posso estar num processo introspectivo profundo. Eu posso estar numa atenção plena, lavando pratos. Eu posso estar movimentando uma energia de forma muito fantástica, estando conectado ao céu e à terra, e circulando energia nos movimentos que eu faço na lavagem dos pratos. Sim, você pode fazer uma meditação fantástica, arrumando cozinha, lavando pratos. E assim foi. Fizemos uma meditação que não foi muito longa, porque como estávamos vários, a limpeza foi relativamente rápida. Mas essa experiência nunca mais foi esquecida, porque todo mundo que passou por essa experiência entendeu o que eu estava querendo dizer sobre meditação. E só mais uma frase. Não adianta um monte de teoria, não adianta um monte de livros decorados, se você não põe em prática. Eu brinco muito, né? Não adianta você ter receita de bolo e nunca ter feito bolo. Se você nunca fez bolo, você não sabe o que é fazer bolo. Até fiz o exemplo de um desafio meu de fazer biscoito de polvilho no forno. Mas isso são outras histórias. E aí, quando você faz uma vivência, e aquilo que a gente está ensinando, você vivencia, você aprendeu. Aquilo agora é seu. Você sabe fazer. Você pode aplicar esses conceitos em qualquer lugar, a qualquer hora. E essa é uma questão relevante da minha abordagem. Eu não quero falar de teoria, eu não quero falar de livros, eu não quero falar de vídeos, posts. Há toneladas nesse assunto sobre meditação. Eu quero sim contar para vocês como você especificamente pode usar isto para melhorar as suas decisões. E lembre-se, as decisões que você toma hoje definem o seu futuro. Então eu espero que o seu futuro seja melhor. Agradeço muito compartilhar esse tempo comigo, acompanhar esse meu pensamento. Sou grato por qualquer comentário, por perguntas e outros tipos de abordagens que